No trapézio ABCD, o que significam essas letras? É como a nossa figura geométrica está formada, ou seja, os cantos dela, os vértices. As letras juntas dessa maneira significa que do A até o B tem uma linha. Ó, do A até o B vai ter esta linha. Do B até o C também vai ter uma linha, porque eles estão juntos, tá vendo? Então, do B até o C vai ter uma linha. E aqui, do C até o D, vai ter o quê? Uma linha que junta estes dois vértices. E para essa figura geométrica, a gente tem que fechar, então, aqui também, mesmo que não esteja lá indicando. Então, isso aqui é o trapézio que ele está falando. Agora, você já sabe ler isso, vamos para a questão, né? Mostre que BPC é um triângulo retângulo. Antes de tudo, você tem que visualizar o que é BPC. Ah, as letras estão juntas, então você sabe que do B até o P tem uma linha. Então, a gente vai traçar ela, B até P, ó, tá vendo? A gente vai juntar e fazer uma linha. E aqui também, ó, do P até o C. Localiza P e C. Então, você tem que fazer uma linha do P até o C. Isso aí. E ele quer saber se esse triângulo que apareceu aqui, ó, você tá vendo ele, você consegue visualizar? Se ele é um triângulo retângulo. Olha só aqui, ó, se a gente excluir essas partes aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo, você tá vendo? Então, vamos recordar o que é um triângulo retângulo. Se a gente tem um triângulo dessa maneira aqui, e a gente tem um ângulo de 90 graus, ou seja, essa reta aqui, ela é totalmente vertical e essa aqui é totalmente horizontal, então, a gente vai ter aqui um ângulo de 90 graus, que geralmente a gente representa por um quadradinho, ó, 90 graus, tá? E se você virar um pouquinho isso aqui para lá, esse triângulo para lá, olha só o que vai ser esse triângulo. Vê bem, se ele não vai parecer exatamente o que a gente tem. Então, o que ele quer saber, ó, se esse triângulo que apareceu tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Se ele tiver, ele é retângulo. E daí a gente resolve a questão, tá? Então, vamos recolher as informações que ele nos deu. Olha, temos que AB, então, do A até o B tem uma linha. Temos que AB, ele é paralelo ao CD, ó. CD. Então, essas duas linhas aqui, ó, elas são paralelas. O que é ser paralelo? São linhas retas que nunca se encontram. Então, estes dois lápis estão em paralelo, ó. Em paralelo, eles nunca vão se encontrar, tá vendo? Por mais perto que esteja. E ainda fala pra gente que AP é igual a AB. Então, vamos ver. Quem que é AP? AP é essa aqui, ó. Essa daqui é igual a AB. A AB é essa aqui. Uma linha do A até o B. Tá dizendo pra gente que esse pedacinho é exatamente igual aqui, ó. Igual a este. Então, a gente vai falar o quê? Vamos só indicar pra gente que, ó, esse daqui é igual a esse. Se, por exemplo, esse pedacinho valesse 2 centímetros, esse também vai valer 2 centímetros, pois são iguais. Mais uma informação, DP é igual a DC. DP é este pedaço aqui, ó. E DC é este aqui, ó. Do D até o C, a gente vai ter uma linha. Tá dizendo que eles são exatamente iguais, então isso aqui tem a mesma medida que isso. A gente vai dizer assim, ó, vou botar 3 risquinhos igual a esse aqui. A gente representa assim na geometria, tá? E acabaram as informações, então a gente vai ter que pensar um pouco na geometria. Olha só esse triângulo. Esse lado mede 3 centímetros. Este lado aqui, ó, também mede 3 centímetros. Um triângulo que tem dois lados exatamente iguais, como está acontecendo aqui, é chamado isósceles. E quando você reconhece que um triângulo tem dois lados iguais, imediatamente você pode dizer que os ângulos, esse ângulo aqui, ó, da base, ó, os dois são exatamente iguais, têm a mesma medida. Então,
Se esse aqui é x, esse é x. Se esse é 45 graus, esse é 45 graus. Se esse é 70 graus, esse também vai ser 70 graus, porque os lados são iguais. Chama triângulo isósceles, que é exatamente o que a gente tem aqui. Você consegue perceber nesse triângulo pequenininho agora? Nesse triângulo pequenininho, ó, eu tenho dois lados iguais, então eu tenho um triângulo isósceles. Significa que os ângulos, ó, esse ângulo e esse ângulo, os ângulos da base, são exatamente iguais. Como a gente não tem a medida, a gente vai chamar de uma letra. Vou chamar de x, e eles têm que ser exatamente iguais, então aqui também é x. Ah, mas e se você olhar para esse triângulo aqui, ó, tá vendo esse grandão aqui? Ignora todo o resto. Eu tenho um triângulo ali, não tenho? Que ele tem dois lados exatamente iguais, é isso que o exercício deu, né? Se um triângulo tem dois lados exatamente iguais, ele se chama isósceles, ou seja, os ângulos da base, ó, esse ângulo e esse ângulo tem que ser iguais. Se esse vale 45, esse também vai ser 45. Como a gente não tem a medida, a gente chama de y, por exemplo. Poderia ser z, outra letra. E aqui acabou nossas informações. Mas será que acabou totalmente? Você lembra que ele disse que AB é paralelo a CD? A gente tem duas paralelas e tem retas aqui, ó, que cortam elas, porque elas são infinitas, tá? Isso aqui a gente pode ampliar elas assim, a gente pode fazer elas irem para o infinito. Então, nós temos duas paralelas e tem uma reta que está cortando elas. Então, é isso, a gente vai usar paralelismo ali. Então, se a gente tem duas retas paralelas e uma reta que corta estas retas, tem uma relação entre esses ângulos. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, que formou aqui, vamos fingir que ele vale 60 graus. Vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui, ó. Ele também vai ser 60 graus. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. E esse ângulo aqui, por exemplo, ó, esse aqui, vamos fingir que ele vale 40 graus. Tem uma propriedade do paralelismo que diz se aqui, antes dessa reta, tem 40 graus, então aqui, ó, do outro lado dessa reta, vai ter também 40 graus aqui embaixo. Então, eles são exatamente iguais, se chamam alternos internos. A mesma coisa aqui, ó, desse lado aqui, ó, se eu tivesse 60 graus, o alterno interno desse aqui é o que vai lá embaixo depois dessa reta. Então, ó, ele tá aqui, depois dessa reta tem esse ângulo. Ele também vai valer 60 graus, porque são alternos internos. Então, isso é questões de paralelismo. E a gente tem um paralelismo. Você consegue perceber esse padrão, ó? Se a gente estender essas duas aqui, eu tenho as retas paralelas. E eu tenho também uma transversal, ó, que é essa aqui que vai passar. Ela vai cruzar em algum momento e lá já tá. Porém, isso não vai nos ajudar muito. O que de fato pode nos ajudar é pegar uma linha que é paralela a essa aqui e botar ela aqui, ó, onde tá o P. A gente pode fazer isso, desde que ela ainda seja paralela a essa. E aqui tem esse ponto, tá? Você consegue perceber, ignora todos esses elementos que a gente tem aqui, que a gente tem exatamente duas paralelas, que são essas daqui, e uma reta transversal que tá passando pelo meio delas. Você tá vendo isso? Se a gente ignorar tudo, você consegue ver que tem isso aqui, aqui? Então, a gente tem exatamente aquela coisa do paralelismo. Se esse ângulo vale 50, por exemplo, o oposto pelo vértice dele também vai valer 50. Se eu tenho, por acaso, esse ângulo aqui, ó, do lado direito dessa transversal, ele é exatamente igual ao ângulo que aparecer lá embaixo do outro lado, ó. Tá vendo? São alternos internos. Se esse vale 40, esse vale 40. Porém, a gente não tem essas medidas. Então, se você perceber, aqui a gente tem x e aqui a gente tem x. Então, aqui tem x e aqui também é x, ó, pelo nosso desenho e nossas indicações. Vamos olhar para esse ângulo aqui, ó.
esse cara tá no lado esquerdo da nossa transversal. Lembra lá do paralelismo que eu te disse? Se tem um cara aqui desse lado, ele vai estar também lá embaixo do outro lado da transversal. Esse aqui é 40, aqui também é 40. Então, o que a gente descobriu? Ó, a transversal tem um cara aqui desse lado, então lá embaixo vai ter um cara com a mesma medida dele desse lado da transversal. E acabou, não tem mais o que fazer aí. Mas a gente tem o que fazer aqui. Você consegue perceber que tem duas paralelas aqui e uma transversal, que seria essa aqui, ó. A gente estender ela. Olha bem o que tem aqui. É isso aqui, ó. Ponto P, ponto C e a transversal passando pelas duas paralelas. E aqui embaixo, ó, tá dizendo que é Y. Você tem que perceber isso. O que eu te disse? Se tem um cara desse lado da transversal, ele vai aparecer lá em cima, no outro lado dela. Então, ele vai aparecer aqui, ó. Aqui tava no lado esquerdo, aqui tá no lado direito dela. Então, ele vai aparecer lá com a mesma medida, ó. Y, Y, 40, 40. Nossa, isso é muito útil, porque se eu tenho um ângulo aqui que tá desse lado da transversal e ele aparece pra mim aqui desse lado da transversal, eu já tô com a questão pronta. Porque agora a gente só precisa de uma definição. Você consegue ver que aqui tem uma reta, tá? É uma reta, só que a gente delimitou ela. Então, tem uma reta. E em cima dela tem um ângulo aqui, ó, que é formado por esse pequenininho, por esse ângulo pequenininho, por esse ângulo pequenininho e por esse ângulo pequenininho. Mas é um ângulo que é formado por outros. Eu não sei se você sabe, mas em cima de uma reta sempre tem 180 graus, sempre. Ah, mas a gente tem uma reta, exatamente esta reta. Então, esse ângulo que está em cima da reta, que é a junção, ou seja, a soma de todos esses ângulos pequenininhos, tem que ser 180 graus, porque sempre tem 180 em cima de uma reta. Então, a soma do x mais esse outro ângulo pequenininho, mais esse outro ângulo pequenininho, mais esse outro ângulo pequenininho, olha se não forma exatamente o ângulo de 180 que tem que ter em cima de uma reta. Forma, então a gente vai dizer que a soma desses pequenininhos vai dar o ângulo todo, que tem que valer 180. E daí a gente vai fazer uma junção, olha só. O que é 1x? Porque não sei se você sabe, na frente de uma letra sempre tem o número 1 multiplicando oculto. Então, a gente tem 1x mais um x mais um y mais um y. Agora, eu preciso que você me diga assim, ó. Se eu tenho 1 quadrado, né? E daí, eu agora tenho mais um quadrado. Quantos quadrados que você tem? Você tem 2, então, ó. Se você tem 2 quadrados, você vai dizer, ó. Eu tenho 2 quadrados. O que você fez aqui, ó? Você repetiu essa variável e você somou os números da frente. Se eu tenho 3 quadrados e eu peguei e somei com 5 quadrados, eu vou somar essas duas letrinhas, que são 8, e eu repito a minha variável, tá vendo? Então, se eu tenho 3 quadrados e 5 quadrados, eu tenho 8 no total. É isso que a gente faz com as letras. Então, se eu tenho 1x mais 1x, eu tenho 2x, tá vendo? Eu somei os números da frente e repeti a variável. Ó, se eu tenho uma coisa mais essa mesma coisa, eu tenho 2 vezes essa coisa. E do outro lado, a gente tem 180. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Lembre-se sempre que o nosso foco é esse triângulo ser retângulo, é a pergunta. Então, esse ângulo de dentro tem que ser 90 graus. De alguma maneira, eu tenho que pensar, como que eu posso fazer o x, né? Porque se esse ângulo todo tem que ser 90, ele tem que ser a soma do x e do y, né? Dos pedacinhos de ângulo aqui. Então, eu tenho que achar que x mais y é 90 graus. Como que a gente pode fazer isso? Isso aqui é uma igualdade. Numa igualdade, se a gente divide um termo, por exemplo, por 2, eu tenho que dividir todo mundo por 2. Se eu multiplico esse cara por 5 porque eu quero do nada, eu tenho que multiplicar esse outro termo por 5 e esse também, tá? E a fim de chegar no meu objetivo, eu vou dividir todos os termos por 2. Então, eu vou dividir 2x por 2. Ó, 2x vou dividir por 2.
Então, 2 dividido por 2 é 1, fica 1 vezes esse x, né? Ó, fiz essa divisão. E 1 vezes x é o próprio x, lembra? Então, 2x dividido por 2 vai ficar x. 2y também deve ser dividido por 2. Eu divido todo mundo por esse cara. Então, eu vou ficar com 2y dividido por 2. A gente meio que corta. Então, 2 dividido por 2 dá 1 e tal, sobra o y, tá? Então, aqui vai ficar y. E aqui eu vou dividir por 2, ó. O que é 180 e divide por 2? Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho que pensar num número que multiplicado por 2 dá 18. Então, eu vou pegar o 9, 2 vezes 9, 18. Boto aqui, faço uma subtração. Isso é 0. Abaixo é o próximo número. Como que eu tenho que pensar num número que multiplicado por 2 dá próximo de 0 e menor que ele? 2 vezes 0, porque 2 vezes 0 é 0. E a gente bota a resposta aqui, faz uma subtração, 0 menos 0 é 0, 0. A conta acabou. Então, 180 dividido por 2 dá 90. Então, aqui deu 90 essa operação, 90 graus. Gente, a gente acabou a questão, porque olha só, o que eu achei no final das contas? Que x mais y é 90 graus. Eu tinha que achar que esse ângulo aqui, ó, tinha que ser 90, porque eu quero que ele seja triângulo retângulo, né? Mas esse ângulo aqui, ó, é a soma desse pedacinho, que a gente viu que é x, pelo paralelismo, com a soma junto desse aqui, ó, que é y, que a gente viu pelo paralelismo, né? Então, a soma de x com y, desses dois pedacinhos de ângulo, tem que ser 90, porque a questão quer que a gente encontre isso. A gente não encontrou isso? Que x mais y é 90 graus? Pronto, a gente encontrou. A gente provou que esse triângulo aqui, que é o que a gente queria no final das contas, é um triângulo retângulo, ou seja, aqui é 90 graus. Porque se eu sei que x mais y aqui, ó, na verdade é aqui, x mais y que a gente encontrou vale 90, esse cara, que é o x mais o y, vale 90. Então, a gente tem um triângulo retângulo, tá? Eu sei que eu me estendi, mas eu quis explicar essa questão.